aqui com o recorte do tecido estampado para eu preparar essa alça de mão e eu preciso fazer uma alça reforçada para esse tipo de peça, já que é uma peça com tamanho mediano, onde a gente pode guardar inclusive vidros, frascos mais pesados de produtos de higiene. Então, por conta disso, vamos lá preparar uma alcinha bem reforçada. Eu já estou aqui com o recorte do tecido estampado para essa alcinha. Eu vou dobrar ao meio na largura esse tecido, juntando direito com direito. Ajeita bem direitinho essas extremidades, mantém elas bem alinhadas e vou passar aqui uma costura definitiva. Aquela costura em um pezinho de máquina. A margem de costura do meu pezinho de máquina é de meio centímetro. Como eu tô trabalhando somente com tecidinhos, eu vou utilizar o ponto mais estreito, de tamanho 2,25, aproximadamente, um pouquinho menor do que 2,5, retrocesso no início e lá no final. Já ajeitei esse início que tá dobrado do tecidinho. Como eu te disse, vou manter a margem de um pezinho de máquina. Essas extremidades do tecido, onde tá sem dobra, vão ficar niveladas com essa extremidade do calcador que tá aqui próximo do meu lado direito. Aqui pro lado esquerdo está a dobra do tecido. Vou dar início com 2 pontinhos para frente, volto com retrocesso 2 pontinhos e agora eu dou continuidade. Conforme eu vou fazendo a costura, eu dou uma paradinha, ajeito esse tecido para manter as extremidades bem niveladas. E aqui eu preciso tomar cuidado para não puxar, eu não posso puxar esse tecidinho, porque senão vai correr o risco de ficar franzido esse tecido, de não ficar com acabamento bonito, pode ficar toda retorcida essa alcinha na hora que a gente finalizar. Então, ó, simplesmente ajeito, seguro firme e dou continuidade na costura. Vou fazendo assim até chegar lá no final desse recorte do tecido. Cheguei no final, vou voltar com 2 pontinhos de retrocesso, vou pra frente novamente e já posso encerrar. Agora eu preciso desvirar essa alcinha, trazer pro lado direito o tecido. Para isso, eu vou utilizar essa ferramenta, que é uma pinça, que a gente também utiliza para passar o elástico nas peças. Ela tem essa argolinha, eu preciso descer essa argolinha para abrir as pontinhas da pinça. Eu vou prender essas pontinhas da pinça aqui nessa extremidade onde foi feita a costura. Seguro com uma das mãos essas pontinhas presas na costura que foi feita e com a outra mão eu subo a argolinha para prender, para firmar essas pontinhas da pinça. Agora eu vou empurrar essa pontinha da pinça que tá presa com o tecidinho aqui para dentro do tecido, olha só, fazendo esse movimento. Eu vou dando uma franzidinha nesse tecidinho da alça e eu vou encaixando aos poucos a pinça aqui por dentro, para passar por dentro da alça. Franze uma quantidade, segura firme as pontinhas da pinça que tá aqui por dentro com uma mão e com a outra mão eu ajeito esse tecido, trazendo ele aqui para outra direção. Novamente, ó, vou franzir uma quantidade de tecido, seguro firme e ajeito a quantidade de tecido para outra direção. A ponta da pinça já tá saindo aqui na outra extremidade, acabo de desvirar o tecidinho, ajeitando aqui a outra ponta. E para soltar essa pontinha da pinça que tá aqui presa no tecidinho, eu preciso segurar com uma mão essa ponta da pinça, com a outra mão eu consigo sentir aqui por dentro onde é que tá aquela argola da pinça. Então, eu vou soltando, vou descendo essa argolinha da pinça aos poucos. E olha lá, prontinho. As pontinhas da pinça já abriram e agora eu consigo tirar a pinça daqui de dentro. Então, pronto, já desvirei essa alcinha de tecido, por enquanto tá desse jeito. Agora eu vou levar lá pro ferro de passar para deixar bem assentado, para desamassar esse tecido. E eu vou manter centralizada na largura essa costurinha que foi feita aqui da alça. Olha lá, eu preciso deixá-la bem ajeitada, então, aqui no centro, na largura da alcinha, do início até chegar lá no final. E ao mesmo tempo, conforme eu vou passando o ferro, eu também vou tomar o cuidado de ajeitar esses excedentes aqui, olha só. Tá vendo? Os excedentes dos materiais que ficaram aqui por dentro, além da costura, eu preciso manter esses excedentes da costura tombados somente em uma direção. Então, eu vou ajeitando assim com os dedos e mantenho eles tombados ou para um lado ou para o outro lado. Tanto faz qual é o lado, o importante é manter eles tombados na mesma direção também, do início até o final. Vou fazer isso lá na minha tábua com o ferro e já retorno. Prontinho? Então já passei a ferro, olha lá, deixei centralizada essa parte onde foi feita a costura, na largura da nossa alcinha e mantive tombado esse excedente de material, além da costura, que tá aqui pelo lado avesso da alcinha de mão. Agora eu vou pegar o recorte da manta R1 que eu vou utilizar como estruturador
estruturador para essa alça. Poderíamos também utilizar a manta R2, o nylon 600, nylon dublado, a própria alça de cordão de algodão ou aquela alça chique, aquela alça em poliéster. Enfim, aqui você pode utilizar diversos outros tipos de materiais, vai aí de acordo com a sua disponibilidade dos materiais e também de acordo com a tua preferência. Eu vou dar uma dobradinha em uma das pontas desse estruturador da alça, vou prender a pinça nessa pontinha, olha lá, desta forma. E agora eu preciso encaixar a pinça com o corte do estruturador aqui por dentro, no lado avesso da alça. Eu vou passar uma quantidade da pinça, vou segurar firme a pinça aqui por dentro com uma das mãos e com a outra mão eu vou puxar a pontinha do tecido da alça para cobrir o estruturador. Vou fazendo isso aos poucos para manter ajeitado aqui centralizado em cima do estruturador essa costura que foi feita no tecido da alça e também para não ter o perigo desse estruturador soltar da pinça. Agora que eu já passei esse estruturador aqui no lado avesso, dentro da alcinha de tecido, já posso soltar a pinça, vou ajeitar essas pontinhas, tanto do estruturador como também do tecidinho da alça. Aqui ficou um pouquinho para dentro do tecido o estruturador, então eu vou dar uma puxadinha para ele poder chegar lá perto da pontinha do tecido. E eu vou levar de novo lá pro ferro de passar para manter bem assentados os materiais dessa alcinha e também para ativar aquela cola, aquela resina que tem na manta R1. E essa etapa você só vai fazer caso esteja trabalhando com um estruturador, com um material que aceite o calor do ferro. Então, tome esse cuidadinho para não estragar o estruturador que vai ficar lá dentro da alça. Tá aqui a alcinha de mão, já com aquele recorte de manta R1, que vai servir como estruturador. Passei bem a ferro para poder manter esses materiais assentados. E olha lá, aqui uma dica importante. Depois de passar a ferro, eu espero esses materiais esfriarem para eu começar a manusear. Senão vai amassar, vai deformar a alça e a gente vai precisar passar ferro novamente. Então deixa ele esfriando e só depois é que eu pego ele para dar sequência às etapas. E agora eu vou pegar esse recorte do segundo estruturador para alcinha de mão, que vai deixar a alcinha de mão mais estruturada, mais armadinha, com mais reforço, mais segurança. E para esse recorte, eu optei por utilizar o material sintético Lotus, que é um material que tem a espessura de 0,8. Olha lá, é um material que é maleável, porém ele tem uma estrutura bacana. Aqui eu poderia utilizar outros tipos de materiais sintéticos, como o Doll, o Prada, ou então poderia também utilizar um outro recorte da manta R1 ou R2. Também ia ficar bem interessante utilizar o TNT de 150 gramas nesse recorte do segundo estruturador. Vai também de acordo com as suas possibilidades e preferências. Repara que o comprimento desse recorte do segundo estruturador é menor do que o comprimento total da alça. Isso daqui é proposital. Vou dar aquela dobradinha aqui na ponta desse segundo estruturador, vou prender com a pinça e agora eu preciso encaixar ele aqui por dentro, no lado avesso da alça. E eu vou fazer isso com bastante cuidado para não ter perigo de movimentar, de sair do lugar esse primeiro estruturador, a manta R1 que já está aqui por dentro. E aqui eu consigo observar que aquele lado da resina da manta R1, onde tem a colinha, tá junto com esse lado principal da minha alça, tá aqui coladinho. E esse lado avesso, onde tá aquela costura de emenda do tecido da alça, ele tá solto, ele tá descolado da manta R1. Então, é justamente aqui que eu vou encaixar esse segundo estruturador, entre esse lado avesso, onde tem a costura de emenda do tecido da alça, e a manta R1 que já está encaixada lá dentro. Vou fazendo aqui aos poucos, para ter bastante cuidado de não tirar do lugar essa manta R1, que já está encaixada. Então, eu passo uma quantidade da pinça, seguro firme com uma mão e com a outra mão, eu preciso segurar o tecidinho da alça junto com a manta R1 para trazer para essa direção. Vou fazendo assim aos poucos, novamente tomando cuidado para manter essa costura de emenda do tecido centralizada aqui na largura do estruturador. Vou dar uma ajeitadinha aqui nessa outra pontinha, que ficou um pouco embolada. Pronto, já ajeitei. Eu tô passando meu dedo aqui em cima do tecidinho da alça e eu consigo perceber que a pontinha desse segundo estruturador está afastada da extremidade dessa ponta da alça, aproximadamente uns 2 dedinhos. Ok? Então, essa é uma quantidade bacana. Já vou soltar, então, essa pinça que tá prendendo a outra ponta do estruturador menor, desse segundo estruturador. Aqui, próximo da pontinha da alça, precisa ficar a mesma quantidade de um lado e do outro, sem o segundo estruturador. Agora que eu já consegui ajeitar bem bonitinho esse segundo estruturador, bem centralizado aqui no comprimento da alça, eu vou trazer essa alcinha pro lado direito, que é justamente o lado oposto de onde está essa costura de emenda do tecido. Olha lá, esse lado bonito.
ponto e vou passar uma costura de meio pezinho de máquina, uma costura de pesponto, nas duas extremidades aqui desses comprimentos da alça. Como eu te disse, vai ser uma costura de pesponto, uma costura em meio pezinho de máquina. Se você preferir, pode fazer uma costura com pontos decorativos, pode fazer uma costura com um pé de máquina, ou então com menos de meio pezinho de máquina. Aqui também fica a critério do que você achar mais viável. O ponto que eu vou utilizar para fazer essa costura vai ser de tamanho 5 e eu preciso dar o retrocesso no início e no final em cada uma dessas costuras. Vou dar início à costura aqui bem próxima de uma das pontinhas da alça. Vou manter essa extremidade da alça que tá aqui próxima do meu lado direito centralizada no meio desse dentinho do lado direito do meu calcador, ok? Para eu poder ter meio pezinho de máquina como margem de costura. O ponto tá no tamanho 5, vou dar início com 2 pontinhos para frente, volto 2 pontinhos com retrocesso e agora eu vou dar continuidade. Vou dando uma alisada nesse material da alça, nesse tecidinho, com a minha mão, seguro firme e dou a continuidade na costura aqui nesse pedacinho. Novamente, dou uma alisadinha, seguro firme e dou continuidade na costura. Vou fazendo assim até chegar lá no final. Sempre tomando cuidadinho de manter aquele meio pezinho de máquina, que é a margem de costura. Cheguei aqui no final, vou voltar com 2 pontinhos de retrocesso, vou pra frente 2 pontinhos e já posso encerrar. Então, já fiz a costura aqui em uma das extremidades e para fazer a costura aqui nessa outra extremidade, eu vou iniciar aqui próximo dessa mesma ponta onde eu já tinha iniciado a outra costura. Nós poderemos virar nessa posição e começar a costura aqui e vir na outra direção, ok? Começaria onde eu tinha terminado e terminaria onde eu havia iniciado. Mas fazendo dessa forma, corre o risco de ficar repuxado esse material da alça. Por isso que eu prefiro iniciar e terminar indo para a mesma direção essas duas costuras de pesponto. Então agora eu preciso manter essa extremidade do lado esquerdo da alça no centro, no meio desse dentinho do lado esquerdo do meu calcador. Pra gente continuar com meio pezinho de máquina. Dou início com 2 pontinhos, volto 2 pontinhos de retrocesso. E agora eu dou continuidade daquele mesmo jeitinho, dando uma leve alisada no tecido, para não formar pregas, não formar rugas, não ficar repuxado. E dou continuidade, até chegar lá no final. Chegou no final, volto com retrocesso 2 pontinhos, vou para frente mais 2 pontinhos e já posso encerrar. Então esse é o resultado da alça, uma alça bem estruturadinha, olha lá como ela vai ficar bem bonitona quando for colocada na peça. E agora é só dar continuidade na confecção da peça para a gente poder aplicar a alça. Agora a gente vai preparar